Lula afirmou que Donald Trump deveria ser menos internet e mais chefe de Estado. Durante o discurso nesta quarta-feira, o petista declarou também que o presidente norte-americano deveria pensar mais nos interesses do país e menos nas manchetes. Na mesma ocasião, Lula disse que o Brasil já teve um presidente assim, que só se importava com mentiras, e fez uma crítica velada, claro, ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Acompanhe. E nesse mundo conturbado, um mundo em que você tem presidente de uma nação do tamanho dos Estados Unidos, que deveria primar pelo discurso, deveria pensar o que falar, deveria ser menos internet e ser mais chefe de Estado, deveria pensar mais em livre comércio, deveria pensar mais no multilateralismo, deveria pensar muito mais na paz. O que a gente vê todo santo dia na imprensa? A necessidade de uma desgraçada de uma manchete. Nós já tivemos presidente assim, e vocês sabem que já tivemos assim. Ou seja, o que menos interessa é a verdade. O que menos interessa é o interesse do país. Que maravilha quando o Lula pega um microfone. Ele só quer uma desgraçada de uma manchete. Nossa, tudo péssimo. Meu Deus do céu. E pior que ele falando do Trump, vamos lá. A gente acabou de agradecer, né? O mundo deveria agradecer ao Donald Trump depois daquele ataque que aconteceu às bases nucleares do Irã. Essa que é a grande realidade, gente. A gente tem aqui uma ameaça gravíssima, um país que não respeita os direitos humanos, em que tem como objetivo aniquilar todos aqueles que não sejam fundamentalistas islâmicos, ou seja, você aí de casa. E aí o Lula, além de se aliar, né, a todo esse eixo aí das ditaduras, né, do lado do Irã nessa guerra, sempre do lado errado da história, vai lá e ataca assim gratuitamente o Donald Trump. Eu fico perguntando o que isso traz de vantagem para o Brasil, né? Do nada, ele num discurso pegar e soltar essa, né? É inacreditável. Então, olha tudo que o Trump está fazendo. Aí o Lula vai dizer, não, é o presidente que só governa para a internet. Pelo amor de Deus. Aliás, eu ia dizer isso assim, Lula, era melhor você estar na internet do que estar fazendo tanta barbeiragem com o povo brasileiro. Mas aí é muito difícil, porque, de um lado, ao mesmo tempo, ele quer destruir a internet. Por ele ser uma pessoa analógica, ele não quer que ninguém seja também. Ninguém seja digital também. Ele quer destruir uma coisa que ele não faz parte. Tendo em vista o poder, né, das redes sociais, da internet. Donald Trump vem a público sempre, né? Você viu? Ele explicou toda a ação, como foi feita na ofensiva contra o Irã. Donald Trump super respeitado no mundo inteiro, o presidente mais importante do mundo. Mas eu acabei de receber um WhatsApp aqui de Donald Trump dizendo que está super triste com a declaração, que ouviu, que vai mudar cheio de rugas. Suas táticas, está com rugas, ó, assim, vai mudar a sua estratégia, porque realmente, se o Lula falou... E é engraçado falar que o Trump faz meme, ou vive de meme, uma pessoa que fez um hang loose pela metade no meio do G7, né? O joinha. Interrompeu a reunião, anfitrião. É um negócio óbvio que... E toda vez que o Lula aparece em público, é um discurso que dá alguma manchete, porque ele fala besteira. Ele fala muita besteira, ele fala de improviso, ele não deixa o porta-voz, né, do executivo se manifestar, ele comete gafes, o dia inteiro. Então, assim, ele gera essas manchetes. Agora, desgraçada das manchetes é uma expressão que mostra como ele vê a imprensa. A raiva, né? É uma expressão que mostra como ele trata a imprensa. E essas pessoas são as que querem regular a liberdade de expressão no país, a liberdade de expressão digital. Vamos nos lembrar que o Trump foi o primeiro presidente da República Mundial a tratar as redes sociais como um canal oficial de divulgação, ainda no governo anterior. Não é? E, aliás, foi por isso que as redes sociais lá, sobretudo dele, foram muito cercadas. Era qual na época? Era o próprio X ou o Twitter? Ou era o X, era já o Twitter. Era ainda o Twitter, né? É. E ainda que, não aliás, e vamos lembrar que depois fizeram tanto para bloquear ele, né? Sim. Tiraram antes do Musk chegar no Twitter, lembra? Ele foi bloqueado. Aí tanto que até hoje, por isso que essa coisa toda até hoje ele não usa o X. Qual que é que ele está usando hoje? Tem um nome curioso também. É o Trust, que é a rede dele, né? Que é dele. Ele só posta lá, inclusive na briga entre o Elon Musk e o Trump. O Trump respondia na Trust dele. Social e o Elon Musk no X. Então eles ficavam cada um falando na sua rede social. Mas ele foi alvo desse absurdo, né? Dessa
dessa censura também que as redes fizeram. A gente viu aí o Mark Zuckerberg, o próprio motivo do porquê que o Elon Musk acabou comprando o X, que era também esse fato das redes sociais também. A gente viu o que aconteceu aí durante a pandemia de Covid e todo o resto. Mas o Trump tem essa coisa da liberdade de expressão por isso, né? Ele foi, de fato, perseguido por conta disso. Foi perseguido. O Trump, e aliás, os norte-americanos, de uma forma geral, têm isso dentro da sua cultura. Aqui a gente tem a censura dentro da nossa cultura. E se você for ver, o próprio Trump, ele se relaciona com as redes sociais sempre de uma forma muito próxima das pessoas, né? Há alguns meses atrás, talvez a gente se lembre, quem não se lembrar, põe aí no Google, o Cacai, que é um advogado sempre muito próximo do governo, fez uma carta reclamando da dificuldade de acesso das pessoas historicamente ligadas ao PT ao Lula. Quer dizer, o Lula estava inacessível, o Lula estava blindado. Agora, o Trump não, o Trump está em diálogo direto com as pessoas, deixa todo mundo falar, permite que a imprensa se manifeste, está acessível nas redes, responde à altura. Então, o que é um governante? O que é um estadista? É aquele que se esconde do povo ou é aquele que está próximo do povo e justamente por estar próximo, claro, vira meme. Vira meme, mas vira outras coisas. O Lula só vira meme. Mas é porque o Trump não tem uma Janja para chamar de sua, né, que comanda ali as redes sociais, porque a própria Janja já falou que é ela que comanda as redes sociais, que chega até ele todos os assuntos, né? Ela que filtra, que pode chegar nele. Inclusive, dentro do PT, eles reclamam dela exatamente por conta disso. Agora, imagina um filtro feito pela Janja. Aliás, se a Janja não tem filtro... Ele deu o telefone da Janja para todos os líderes internacionais. Ele disse que muitas vezes os assessores não passam para ele. Então, que quem quiser falar com ele, que procure a Janja. Então, todos os líderes internacionais que quiserem falar com Lula, podem ligar para a Janja. Macron faz isso muito frequentemente, com certeza. Longe da gente aqui falar qualquer coisa, assim como também quem que falou aqui, o Roberto, quanto mais Lula fala, mais ele se afunda. Realmente tem-se em vista a popularidade. E Ana Paula Henkel falando no Oeste Sem Filtro também, que a popularidade de Trump está super positiva lá nos Estados Unidos, mesmo depois agora dessa divisão de opiniões com relação ao Irã, 56%, algo assim, aprovam o governo Trump. Já aqui o mesmo número desaprovam Lula, né? Gente, é preciso Ou seja, é muita dor de cotovelo, né? É inveja, né? Como que foi que alguém falou aqui, que eu tinha separado? Mistura de inveja com burrice. Ó, foi a Roseli, não fui eu não, hein? Tem mais um trecho por aqui? Eu só queria comentar que ao meu ver, eu acho que o presidente Lula ele está fazendo isso, tentando cutucar a onça com vara curta para ver se tem a mesma reação que teve, por exemplo, no Canadá, né? Durante aquela onda das tarifas, aquela briga tarifária, o Canadá, ele estava com a esquerda caindo e por conta dessas tarifas, a esquerda reviveu. A mesma coisa aconteceu na Nova Zelândia e no México. Então, eu acredito que ele pode estar querendo cutucar para ver se o Trump responde de alguma forma para ver, nós somos aqui, nós somos os patriotas, nós aqui defendemos a soberania brasileira. Lula e Canadá não são coisas que não calham bem na mesma frase. Ah, meu Deus do céu, não. E enquanto isso, ele aguarda aí um posicionamento de Trump, só cri. Trump tá um pouco ocupado lá nos Estados Unidos, né? Responder um cara que se alinha a ditaduras, Vamos lembrar que o nosso Itamaraty, há algum tempo atrás, quando teve aquela questão das sanções, mandou uma carta, né? Mandei uma carta, lembra do... Exato. Como chamou? Foi o Mauro Vieira. Mauro Vieira. Se você teve alguma interlocução mandei uma carta, com o Rubio, ele respondeu. Aí falou, alguma interlocução, a gente procurou, mandei uma cartinha. Então, talvez o Lula mande aí uma carta. Pelos Correios. Não sei se ele vai mandar uma carta, porque ele tem uma dificuldade um pouco grande de escrever, mas alguém pode fazer isso por ele. Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestcom.elas.